Quanto dinheiro devemos ter aos 20, 30 ou 40 anos? Será que as tuas poupanças estão abaixo ou acima da média? Hoje vais obter essa resposta, assim como quanto cada português deveria ter poupado a cada idade. Deixa-me só chamar-te a atenção que estes números vêm de estudos e de livros feitos por pessoas muito mais entendidas que eu, mas ainda assim não devem ser levados como uma verdade absoluta. São só uma média e podem variar consoante quanto uma pessoa ganha, onde é que a pessoa vive ou qual é o seu estilo de vida. E nunca é bom pegarmos em nós e compararmos com outras pessoas para perceber se temos sucesso, porque vão sempre haver pessoas que estão melhor que nós e pessoas que estão piores que nós, pelo que isso não nos diz grande coisa, mas ainda assim é interessante perceber a média do que as pessoas têm cá em Portugal para percebermos se estamos num bom caminho ou se temos que ajustar o nosso plano de poupanças. Vamos partir do ponto que o objetivo é ter liberdade para fazermos do nosso tempo aquilo que quisermos e, portanto, o ideal seria termos investimentos que passivamente, sem nós termos que fazer nada, gerariam o suficiente para nós conseguirmos viver anualmente sem termos que trabalhar. E com este vídeo eu espero passar-te a real importância de começares a poupar e a investir o teu dinheiro ontem e, sobretudo para a malta jovem, a importância de planear o futuro. Vamos começar então pelo jovem português de 20 anos, cuja mediana de salário são 1081 euros por mês. E eu vou pegar na mediana porque sinto que é um valor mais representativo. Se pegasse na média, o que ia acontecer era que os salários de topo iam estar a influenciar o valor que nós estávamos aqui a falar, quando a maior parte das pessoas ganha mais perto da mediana do que da média. Aos 20 anos é quando a maior parte de nós entramos no mercado de trabalho, temos a nossa primeira experiência profissional, portanto não é de esperar que tenhamos algum dinheiro de parte, a menos que seja aquele dinheiro que a avó dá nos anos. E os tios do Natal, pá, não é o meu caso, que a minha família é pequena, mas o Zé Manel enche o bolso à grande. Agora a primeira coisa que a pessoa de 20 anos deve fazer é exatamente garantir que começa do zero, ou seja, não contrair qualquer tipo de dívida. Não tem mal começar do zero. Todos começamos do zero a menos que tenhamos uma família rica. Agora, se tu tens 20 anos e já te vais começar a endividar para comprar qualquer coisa, tu vais começar do negativo e vais tornar a tua vida no futuro muito mais difícil. Posto isto, a primeira coisa que deves fazer é, independentemente de vives em casa dos teus pais ou não, calculares quais é que são os teus gastos mensais fixos, seja subscrições de um programa que estás a aprender, seja a renda de um quarto, não importa, e guardares 3 meses de fundo de emergência para cobrir essas despesas. Uma pessoa nunca sabe quando é que o trabalho vai correr mal, portanto ter este fundo de emergência é importantíssimo e ao longo do tempo, durante os 20 anos, tentar crescê-lo para 6 meses, mas eu diria que 3 meses é o mínimo. A seguir, o Zé Manel de 20 anos deve começar a fazer algum investimento, a molhar o pezinho, não precisa de ser muito dinheiro, podem ser 15 euros, 20 euros, 50 euros, o importante é começar a perceber a psicologia do dinheiro e começar a perceber como é que nós nos sentimos quando os nossos investimentos sobem, quando os nossos investimentos descem, se investimos em alguma coisa mais arriscada e perdemos todo o nosso dinheiro, ou se investimos em algo mais estável e o crescimento foi mais gradual, mas ainda lá temos o dinheiro e passado 1, 2 anos começamos a ver alguns ganhos, porque tu não devides que para teres investimentos sustentáveis a longo prazo, tu vais precisar de ganhar uma mentalidade de investidor a longo prazo. E isto significa não abrir a carteira de investimentos todos os dias, significa não querer saber se está a subir, se está a descer, simplesmente criares um plano que seja sólido e investindo consistentemente nesse plano e deixando um bocado de parte a emoção e os sentimentos. Por fim, ainda nos 20, devemos começar a poupar cerca de 10% daquilo que ganhamos, ou seja, para um salário mediano de 1080 euros, devemos conseguir poupar todos os meses 100 euros, sendo que quando vêm os subsídios ainda conseguimos encher o bolso um bocadinho mais à séria. Aliás, já pensaste que se quando recebesse o teu subsídio de férias e o de Natal, gastares apenas 40% de cada um, será o equivalente a teres poupado 10% do teu salário todos os meses? Posto isto, o Zé Manel cresceu e está agora na casa dos 30, em que a mediana de salário português está nos 1300 euros. Nos 30 é natural que o nosso ordenado já tenha aumentado algumas vezes, seja porque merecemos um aumento ou até porque trocámos de empresa e, claro, porque ficámos melhor naquilo que fazemos. E nos 30, o primeiro grande objetivo é termos um ano do nosso salário médio dos últimos anos poupado. Ou seja, no caso do Zé Manel, ter cerca de 15 mil euros na conta. E se isto parece muito dinheiro, deixa-me dizer-te que bate certinho com a conta de teres poupado 10% do teu salário durante os teus 20. Portanto, como te disse no início do vídeo, se queres estar mais fixe nos teus 30, começa a poupar nos teus 20. Ora, quando começares a ganhar mais dinheiro nos teus 30, vais-te sentir naturalmente atraído a cometer 2 erros que deves fugir a todo o custo. E eu digo isto, mas não é nada fácil fugir deles. E o primeiro é contrair mau crédito, como por exemplo cartões de crédito que não pagas a tempo e horas e depois estás a pagar juros de 20 e tal %. Meu, isso é loucura, é a mesma coisa que alguém pegar num isqueiro e incendiar o dinheiro que nós temos estado a poupar nos últimos 10 anos. Portanto, exceto raras exceções, taxas de juros acima de 4 ou 5% é dizer sempre que não. Por amor de Deus, finge que este crédito está a comer um croquete e a mamar uma imperial na tua tenda VIP e expulsa-o daí. O segundo erro em que deves evitar cair é quando começares a ganhar mais dinheiro, começares também a gastar mais dinheiro.
Eu vou-te prometer, vai acontecer naturalmente, mas tens que tentar lutar contra. Se tu conseguires manter o teu custo de vida igual, ganhando mais, então tu vais conseguir poupar mais. E isto é uma transição perfeita para te dizer que nos 30 os especialistas aconselham a que nós poupemos cerca de 15 a 20% do nosso ordenado todos os meses. Chegamos então aos 40 do Zé Manel, que cá em Portugal ganha cerca de 1.460 euros por mês. O que, se formos a pensar, é um valor ridículo para alguém com 20 anos de experiência a ganhar. Mas estamos em Portugal, um país onde se produz pouco e, por consequência, se ganha pouco. Acho que nesta estatística também pesa muito a mão de obra não qualificada, que tem claramente um teto salarial cá em Portugal, porque a mão de obra qualificada já está a ganhar valores bem mais interessantes. E aqui aos 40 é quando começamos a falar de quantidades de dinheiro mais a sério, em que o recomendável é que tenhas poupado e investido 3 vezes o teu salário anual médio. Ou no caso do Zé Manel, cerca de 52 mil euros, o que parece já um número muito grande, e é por isso que eu te quero mostrar aqui a importância do investimento. Tu conseguirias poupar estes 52 mil euros se aos 25 anos começasses a investir 15% do salário que estás a ganhar, com um retorno médio de 7%, o que não é uma coisa impossível de obter. E esta é uma base muito importante, porque é a partir daqui que vamos começar a construir o futuro do Zé Manel de 50 e de 60 anos. Também aos 40 é onde talvez faça sentido ponderar avançar para a compra de uma casa ou não. Sabes que eu te disse que, como jovem, neste momento não quero comprar casa, porque fiz as contas e não fazia sentido financeiro, além de que não quero estar preso a um sítio, mas acho que nos 40 se calhar já podemos procurar outra estabilidade, podemos procurar não estar dependentes de um senhorio para sempre e não há problema nenhum com isso. Além de termos várias coisas nos 40 que se calhar nos 30 ainda nos falta um bocadinho, como a capacidade de tomar decisões mais ponderadas sobre qual a casa que vou comprar, onde é que eu quero a casa, será que é mesmo uma boa decisão? Temos também uma maior almofada financeira e o nosso custo de oportunidade já ser menor porque também já temos menos anos para investir no mercado. Ou como quem diz, aquela doutora à qual ninguém escapa já não está no fim do horizonte porque estatisticamente já estamos a metade ou mais de metade da nossa vida. Nos finais dos 40 é quando começamos também a precisar de fazer outro tipo de contas, nomeadamente que só podemos gastar anualmente 20% do que temos poupado. Isto para nos começarmos a assegurar que quando for tempo de descansar e não fazer mais nada na vida, podemos realmente estar descansados. Ora, o Zé Manel chega então aos 50 anos, em que a mediana de ordenado é 1.360 euros, ou seja, baixou da mediana dos 40 e isto para mim não me faz sentido nenhum, mas vivemos em Portugal. É claro que quem ganha bem aos 50 está a ganhar ainda melhor, mas a descida do salário mediano em Portugal explica-se muito facilmente por nós termos uma população envelhecida que trabalha maioritariamente em trabalhos onde é necessário um grau de conhecimento baixo, ou seja, muita gente os pode fazer, ou seja, a concorrência é grande, logo paga-se pouco. Mas a verdade é que cá em Portugal, também se quisesses trabalhar numa Apple, não podias porque não há. Nos 50 é quando devemos ter poupado e investido cerca de 5 a 6 vezes o nosso salário anual, ou seja, no caso do Zé Manel, cerca de 90 mil euros. E se é verdade que é nos 50 que podemos ganhar mais dinheiro, também é verdade que já não temos muito tempo para pôr o nosso dinheiro a trabalhar por nós. Daí a importância de começar a investir o mais cedo possível. Os 50 para a frente, para mim pessoalmente é mais difícil falar, porque se nos 40 eu ainda tenho algum vislumbre e a maior parte dos meus amigos já têm mais de 40 anos, nos 50 eu não consigo ainda bem lá chegar, mas o que as pessoas recomendam no geral é que nos 50 anos se perceba claramente quanto dinheiro precisamos para viver. E se for o caso de percebermos que não vamos conseguir chegar a esse valor mensal quando nos reformarmos, seja com a reforma, seja com investimentos, então acho que é a hora para reduzir custos, mesmo que isso signifique mudar-nos para uma casa mais barata, um bocadinho mais longe do centro. Aos 60 anos está a chegar a idade da reforma e aqui nós deveríamos idealmente ter poupado e investido cerca de 10 vezes o nosso salário anual, ou no caso do Zé Manel, cerca de 200 mil euros. Além disso, dependendo da taxa de empréstimo que tenhamos e de quanto nos falte pagar, talvez seja uma boa ideia se comprarmos uma casa, acabar de a pagar nos 60, só para não termos aquela que deve ser a nossa maior despesa ainda ativa quando chegarmos aos 70 anos. Além disto, é poupar, poupar, poupar e fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, enquanto a gente consiga. Até que chegamos à reforma, mas eu vou partilhar contigo. Eu não quero que seja o Estado a dizer-me qual é que é a idade para eu me poder reformar. Eu quero tentar chegar a essa idade o mais cedo possível para depois poder decidir por mim ou não se quero continuar a trabalhar ou não. E por isso fui estudar e fazer as contas para perceber quando é que podemos deixar de trabalhar tranquilamente. Eu quero que a minha reforma seja mesmo um plus, não quero estar a contar para ela para subsistir os últimos anos da minha vida, até porque aí eu vou ter todo o tempo livre do mundo e eu quero aproveitar, claro, se lá chegar. E a resposta que eu cheguei foi que para te poderes reformar,
então tu tens que ter investido cerca de 25 vezes do teu custo anual de vida. Claro que se fores mais jovem, se calhar vais querer subir ainda um bocadinho mais este multiplicador, mas a ideia é muito simples. Vamos dizer que eu gasto por mês, com lazer incluído, 1.700 euros por mês. Então eu vou gastar cerca de 20.000 euros ao ano, o que significa que eu devo ter investido meio milhão para o poder fazer. Isto porque se eu tiver esse meio milhão investido num produto financeiro que me dê uma taxa de retorno de 4% ao ano, o que é super conservador, eu vou fazer anualmente com os meus investimentos 20.000 euros, aquilo que eu preciso para viver num ano. Agora que já sabes isto, quero-te chamar mais uma vez a atenção que estes valores não são uma verdade absoluta. São só médias que devem seguir como guias para tu planeares o teu futuro e talvez corrigires algum erro do presente. São só números médios e se estás atrás não interessa, porque tenho a certeza que estás mais do que a tempo não só de apanhar o comboio como de ultrapassar. No final do dia, independentemente do nosso salário, o importante é termos as contas feitas e bem planeadas e termos pulso no dinheiro que gastamos para, versus aquilo que ganhamos, conseguimos ter algumas poupanças. Se gostaste deste vídeo, fico muito feliz. A única coisa que te peço é que subscrevas o canal e que partilhes com alguém que achas que vai gostar.